Olá, pessoas do Filover, bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, para mais um assunto aleatório. E hoje a gente vai falar do poder da narrativa, ou narratologia, para encurtar. E esse é um assunto muito grande para começar vocês, mas eu, tentei dar uma encurtada no assunto para que a gente não vá sobre tudo, mas eu quero dar uma introdução a isso aqui. Eu quero que vocês entendam e saiam daqui entendendo o que é narratologia, porque é importante, para que serve, o que significa. E então, sem muitas delongas, vamos lá. Isso aqui está sendo gravado do nosso Discord. Se você quer participar das aulas ao vivo, entra na nossa comunidade. Vamos lá. Se quiser saber quem te controla, é só observar quem você não pode criticar. E essa frase aqui se aplica a muitas situações. Se você observar hoje em dia, tem muitas coisas que a gente não pode criticar. E isso não é só moderno, não. Durante toda a história humana, tiveram muitas coisas em que você não podia criticar. A gente pode chamar de vacas sagradas, os ídolos. As coisas que as pessoas elas mantinham com tanta importância que você não podia falar mal nem encontrar nenhuma falha, porque seria heresia. E criticar seria se tornar um herege. E a gente não está acima disso. Hoje em dia a gente tem nossas vacas sagradas, os nossos ídolos, coisas que você não pode criticar e falar, senão você vai ser queimado na estaca por ser um herege. Vamos lá. Aqui, um dos trechos mais longos, a narrativa é uma poderosa ferramenta de muitas coisas diferentes, e eu vou tentar deixar bem claro agora para vocês o que significa isso. Então, narrativa pode ser pensado como uma história que você usa para entender o mundo à sua volta ou a você mesmo. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo de narrativa. O mundo foi criado 3.000 anos atrás e existiu Adão e Eva no Jardim do Éden, e aí deles surgiu toda aquela história bíblica do Gênesis, e aí eles se reproduziram e se tornou a humanidade com o tempo. Isso é uma narrativa. Eu não estou dizendo que eu acredito nisso, e esse é um dos maiores truques dessa aula aqui. Estou dizendo que isso é uma história, isso é uma forma de entender o mundo. E narrativas, elas são criadas e espalhadas todo dia, toda hora, todo ano, todo mês, porque elas são parte da nossa alma humana, elas são parte da nossa essência. A gente não vive sem narrativa, porque elas têm um grande poder sobre a gente. O tema disso aqui é o poder da narrativa. Por que ela é tão poderosa? Porque ela cria emoção, ela cria motivação, como vocês estão vendo. Ela cria as nuances do mundo à nossa volta e da gente mesmo. Então é literalmente como você entende o mundo à sua volta, seus paradigmas, e como você se vê, como você entende a si mesmo, a sua identidade, de onde você vem, para onde você vai. A narrativa é a história que você conta para si mesmo para entender o mundo. A gente tem uma história que a gente conta para nós mesmos, e é claro que são várias, não é só uma grande história, até porque tem variedade nisso e tal. Mas o objetivo disso aqui é tornar você consciente dessas histórias, porque frequentemente elas estão sendo usadas para manipular você, para conseguir coisas de você que servem a interesses alheios, simplesmente manipulando suas emoções, manipulando o seu senso de significado, sabe? Eu tinha citado logo o Gênesis e a narrativa cristã, porque ela é uma narrativa que move muitas pessoas e tem um poder emocional grande. Se não tivesse, por que tem tantos cristãos tão movidos a defender essa narrativa? E então, é uma ferramenta poderosa e que você deveria estar pensando nisso, porque você pode começar a reconhecer na sua vida, tipo, nossa, essa grande instituição, ou esse grande grupo de pessoas, ou essa pessoa está tentando fazer eu acreditar numa explicação sobre o mundo, me vender uma ideia que faz com que eu me comporte de uma certa forma, que faz com que eu faça certas coisas. Então, um exemplo muito simples. Digamos que eu seja, sei lá, um vendedor de tabaco. Eu vendo alguma coisa que te causa prazer físico. Pode ser, eu posso ser a Coca-Cola, eu posso ser qualquer empresa que vende um bem que te causa prazer. Pode ser jogos, enfim. A narrativa de que a vida é sobre buscar prazer hedonista toda hora, ela me serve. Se eu te convencer de que a vida é sobre jogar o máximo possível, beber o máximo possível, fumar o máximo possível e conseguir o máximo de prazer possível, que isso é ser feliz, eu consegui alguma coisa. Só um exemplo disso.
E é claro que eu nunca faria isso de forma explícita se eu fosse uma empresa inteligente, porque muitas vezes essas narrativas funcionam que nem um vírus, e se o seu sistema imune mental entender que eu estou tentando te infectar com essa forma de ver o mundo, você vai perceber, não, ele só quer que eu veja o mundo dessa forma para ficar consumindo os produtos dele, sendo que eu sou muito mais secreto que isso, vamos dizer assim, eu sou muito mais sutil. Eu te convenço disso com propagandas felizes que mandam mensagens subliminares, não daquela forma conspiratória, mas literalmente pessoas felizes usando o meu produto. É só isso. E aí, mesmo que inconscientemente você começa a pensar, quem consome isso está feliz. Eu vou dar um exemplo muito recente. A Apple fez o primeiro lançamento de um produto, que é o óculosinhos da Apple. Não sei se chama Apple Glass, alguma coisa assim, isso não importa. Mas as propagandas, todas elas foram feitas baseado na situação real das pessoas de hoje em dia. O que as pessoas elas passam muito hoje em dia? Elas passam por niilismo, elas passam por uma crise de falta de significado. Então, o que as propagandas da Apple falam? Se você tiver esse produto aqui, sua vida vai ganhar cor de novo e você vai se tornar feliz. E aí você vai ganhar essa vitalidade que te falta do passado de ouro. Tem outras propagandas que tentam atingir isso. Eu já vi propagandas de refrigerantes. Não importa muito a marca, eu só quero dizer que elas estão dizendo que quando você beber nosso refrigerante, você vai ganhar cor na sua vida de novo e vai se tornar feliz. Tudo isso é uma narrativa, tudo isso é uma forma de convencer você a comprar, a gastar dinheiro. Sendo que narrativas vão muito mais longe do que isso. Muito, muito mais longe. Eu lembro que eu disse que é um assunto grande. Mas desde que você tenha entendido que isso é uma história, é uma coisa muito abstrata, a gente já terminou essa sessão aqui. Mas antes de passar para a próxima, entenda que narrativas, elas existem há centenas de anos, há milênios, e acompanham a humanidade há muito tempo. E por causa disso, elas têm mecanismos psicológicos profundos, mecanismos junguianos, mecanismos arquetípicos. Se você não entende isso, você não precisa entender, mas se você já assistiu os vídeos mais antigos, vai ficar mais fácil de entender. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, a gente contava mitos. Peraí, essa frase Enfim. A narrativa é a ferramenta de todos os mentirosos. Só para acompanhar aquele meu ponto anterior sobre como grandes mentirosos querem que você acredite na história deles para que você sirva aos interesses deles. Toda pessoa que sabe mentir bem, sabe distorcer os fatos ou contar verdades misturado com mentiras ou histórias, criando, mesmo que tudo que eles falem seja verdade, eles conseguem moldar as palavras de forma que faça você se sentir e pensar de alguma forma. Canais de notícia fazem isso toda hora, com uma escolha deliberada das palavras que eles usam nas notícias, feito para causar raiva, para causar curiosidade, tudo que faz você dar dinheiro a eles. Mas voltando àquele ponto que eu tinha interrompido, mitos. Na Grécia Antiga, eles tinham mitos, por exemplo, e não se trata só dela, mas toda a cultura humana que já existiu no planeta, todos eles tiveram religiões e mitologias que criavam histórias para tentar explicar o seu ambiente e explicar quem eles são, qual o propósito deles, de onde eles vieram, para onde eles vão. E eu estou dizendo que é importante você se tornar consciente das mitologias em específico, e vai ficar mais claro por que elas importam mais à frente dessa aula aqui. O que eu quero dizer é que esses mitos, eles não são uma coisa do passado, eles não deixaram de existir, eles só se transformaram, eles sempre fizeram parte da mente humana, sempre, e sempre vão existir, e sempre vão se repetir através da história. Os humanos nunca deixaram de mitologizar as coisas. A gente adora histórias de super-humanos. E, obviamente, a comparação aí na imagem. Você vê super-heróis e deuses. E os criadores da DC sabiam disso quando eles criaram super-heróis. Isso não é um acidente. Eles entendiam que dentro de você existe uma vontade de ver seres humanos que têm velocidade, que têm o poder de controlar as águas, que têm o poder de revelar a verdade, de fazer a justiça. Coisas assim. E a gente simplesmente cria histórias para dar vida, para manifestar esses arquétipos, é assim que chama. E quando você aprende a identificar os arquétipos, você aprende a identificar o momento da história que você está vivendo e quais mecanismos de controle estão sendo usados. E isso é bem sério. Como está dizendo aí, arquétipos, eles influenciam nossa realidade, não só as pessoas, enfim, como as pessoas agem em relação à realidade, e
e fazem isso todo dia e podem até matar. Eu vou citar um exemplo onde eles mataram. Então, aqui a gente vê exemplos de arquétipos e conexões simbólicas. Por exemplo, a ideia de que gatos são aliens. Essa é uma ideia bem significativa, que eu não vou expandir muito agora, mas quanto mais você pensa, mais faz sentido. Só que esse é o problema, você tem que investigar a fundo. Por que essa conexão existe? Por que é simbolicamente dito que gatos são que nem aliens? Qual a história por trás? Eu não vou entrar nisso agora, só deixar aí. E o exemplo real onde arquétipos mataram, por exemplo, foi a figura do Slenderman. Eu não sei se vocês conhecem, os mais velhos de vocês devem conhecer mais. Uma história assustadora que se popularizou na internet anos atrás, eu não vou saber dizer o ano, mas se trata sobre um homem que habita a floresta e que frequentemente nas histórias ele basicamente captura crianças ou ele sequestra, ele atrai elas para a floresta com o seu charme, corrompe a mente delas. E nessa história ele faz com que as crianças se tornem irreconhecíveis, faz com que essas crianças se tornem uma versão mal delas. E tem muito a se dizer sobre a história do Slender. Eu não quero enrolar muito falando só sobre o símbolo dele, porque tem muito a se falar, mas existia um caso na vida real onde um par de garotas matou outra criança e literalmente atribuiu o Slender como a causa. E você poderia dizer, que bobo, foram só garotas que decidiram. Sendo que o que eu quero que você entenda é que isso é uma realidade psicológica. O que eu quero que você compreenda aqui é que é significativo o fato delas terem citado ele como a causa do assassinato. É como se inconscientemente a mente delas estivesse tentando entender qual foi o mecanismo psicológico que me levou a fazer isso. É claro que filtrado através das palavras de uma criança, filtrado através de uma desculpa para tentar se defender ou para tentar explicar o porquê fez isso. Porque, para ser honesto, a gente não sabe muitas vezes o porquê a gente faz o que a gente faz. A gente é um ser irracional, a gente é um ser inconsciente. A gente faz coisa estúpida toda hora e não sabe o porquê de verdade. E às vezes as explicações, se interpretadas de forma simbólica, você entende o que é. Agora, para não deixar assim muito a ser dito sobre o Slender, ele representa uma espécie de deus da natureza, vamos chamar assim. Na Grécia é conhecido como Deus Pan, é o mesmo arquétipo. De um homem que corrompe as crianças, e eu vou dar mais exemplos disso com corromper. Se você já leu contos de fadas e mitos, assim, você pode ter se deparado com criaturas que os livros dizem que sequestram crianças e substituem elas por clones iguais, mas de personalidade malvada, de personalidade irreconhecível. É a mesma coisa acontecendo, só que com outra narrativa, com outra explicação, outra história. Entendeu? Então vamos passar agora. Apesar de, hoje em dia, a gente ser bem mais disciplinado e racional como ser humano, a gente tende a se pensar como, eu sou racional, eu sei o que eu faço, eu sei por que eu faço o que eu faço. A gente cria um enorme ponto cego, uma enorme sombra, onde a gente faz um monte de coisa irracional e nem sabe o porquê, não percebe, e cria desculpas e explicações. Mecanismos arquetípicos emocionais continuam afetando a todos nós secretamente. E eu vou dar equivalentes aqui, por exemplo. Em algum ponto da história, eu não vou saber dizer o ano nem o lugar, mas você pode pesquisar, isso é bem real, isso é um registro histórico. Na Europa, aconteceu uma praga da dança, onde as pessoas ficaram dançando sem ter controle. Tipo, elas dançavam e não conseguiam parar de dançar. Isso não é bizarro? Era contagioso. Você podia ser contagiado pela praga da dança, continuar na dança. E nessa época as pessoas literalmente dançaram até morrer, porque elas não conseguiam parar. Era algo que acontecia por dia sem parar. E hoje em dia, é claro que não no mesmo nível, porque como eu disse, a gente é bem mais disciplinado e racional. Mas hoje a gente também sente a vontade de dançar e dança em massa. Porque, em geral, o que está acontecendo aqui é a dança da massa. Mas a narrativa mudou, entendeu? E o outro exemplo é sobre como os seres humanos adoram envenenar a comida deles com coisas que fazem mal. A gente faz isso todos os séculos, a gente tem um novo veneno praticamente. No século XX a gente achava que asbestos era saudável, colocava no cigarro e dizia, olha, seu cigarro tem filtro de asbestos. Hoje em dia a gente sabe que é cancerígeno.
Na Roma Antiga, eles literalmente usavam chumbo e panelas de chumbo, sabendo que era venenoso, e ainda assim, porque podia dar um gosto doce, usava que nem açúcar. E hoje em dia a gente sabe que plásticos fazem mal para a saúde, eles atrapalham nossos hormônios, e mesmo assim a gente bota plástico em tudo, é impossível fugir do plástico. E isso por si só é uma narrativa, a ideia de que tem microplásticos venenosos em todo canto. E não é irracional que a gente esteja se envenenando assim, mas mesmo assim a gente faz isso, a gente come coisas que fazem mal e se envenena. Narrativas são as histórias que contamos a nós mesmos, para a gente se entender. São a fonte da nossa identidade e como compreendemos nossa situação. A própria história oficial é uma narrativa e é impossível você viver fora de uma. Enquanto você assiste essa aula, uma narrativa sobre narrativas está sendo criada. Uma ideia sobre o mundo está sendo criada e eu, de novo, vou repetir. O objetivo é fazer você se tornar consciente disso. Se você estiver consciente de que tem sempre algo maior que você em jogo, tem sempre uma narrativa, um arco, uma história acontecendo e se evoluindo, você se torna muito mais compreensivo, muito mais calmo, tem muitos benefícios, na verdade, de você se tornar consciente disso. E um dos maiores é não se tornar uma vítima daqueles que sabem disso e se aproveitam disso para tirar vantagem de você. Para acabar essa aula, a gente está chegando perto do fim, é importante que você questione as coisas que você aprendeu. É importante que você pegue aquilo que os seus pais, os seus professores, as pessoas que você cresceu por perto te disseram sobre o mundo e como o mundo é, que você questione. Porque só assim você vai ter certeza que suas narrativas são narrativas boas, corretas ou úteis. Porque tem narrativas que são verdades e falsas. A ciência se importa muito com saber o que é verdade e falso, criar histórias sobre o mundo que são verdadeiras. Enquanto existem narrativas que são úteis, e não tem nenhum problema em acreditar em algo que é útil, porque te faz se sentir melhor, por exemplo. Elas são poderosas, elas afetam nossas emoções. Sendo que, se você não questionar, você nunca vai ter certeza. Se você não investigar e não perguntar por que eu acredito nisso, será que isso é verdade? Você não vai ter controle sobre esse assunto, em geral. Então, como Platão disse, uma vida questionada não merece ser vivida. Se você não estiver disposto a questionar as histórias que te contaram sobre quem você é, por exemplo, as histórias que você conta a si mesmo sobre quem você é, você nunca vai conseguir evoluir além dessas histórias. Elas vão se tornar uma jaula, uma prisão, e você nunca vai ir além dessas limitações. A sua narrativa é a sua escolha. Isso também se trata de como você quer interpretar os acontecimentos da sua vida. Você pode interpretar de uma forma pessimista ou otimista. Você pode ver o que é uma pedra no seu caminho como uma coisa inconveniente, ou você pode ver como um desafio, como um teste de caráter, um teste da sua habilidade. Existe um motivo para a religião existir, e ela não é uma coisa boba, não é uma coisa que foi criada simplesmente porque os seres humanos querem, sei lá, explicações rápidas. Não. É porque a vida é um grande mistério, a vida causa muito sofrimento e a alma humana quer respostas. Então ela, às vezes, cria justificativas. Por exemplo, uma das grandes questões religiosas é por que a gente sofre, por que o sofrimento existe, por que problemas existem, por que a gente sofre tanto. O pessimista, ele pensa que o sofrimento ele existe porque sim, e é só uma espécie de maldição que foi aplicada em nós pela própria existência sem significado, isso é um niilista. Ou você pode escolher ver a existência como uma obra de arte, como um ser vivo. É sua escolha. Então, para fechar isso aqui com chave de ouro, eu apresento a vocês as 4 perguntas essenciais que você tem que fazer, as 4 perguntas existenciais para você revisar e entender a sua narrativa. E é claro que essas perguntas podem ser alteradas para outros contextos, mas em geral eu estou focando no indivíduo aqui. A primeira pergunta: para que existo? Qual é o meu propósito? Por que eu existi? Qual é o meu objetivo? Para onde eu vou? Qual será meu futuro? O que vai acontecer? Qual será o futuro da humanidade? Isso pode ser coletivo também. Onde estou? Como é que é esse mundo em que eu vivo? Eu posso entendê-lo?
Como é que eu posso ter poder sobre esse mundo? Como é que ele funciona? Como é que ele pode ser uma ameaça para mim? Como é que ele pode ser bom para mim? Onde é que eu tô de verdade? O que é realidade? E, por fim, de onde eu venho? Quais são minhas raízes? Meus ancestrais? Muitas pessoas botam muita importância em entender de onde vêm seus ancestrais. E eu acho que é importante, sim. Porque você tem que saber quais são suas raízes. Sem raízes que te prendem firme ao chão, você corre o risco de ficar sem chão, de ficar sem uma sensação de uma fundação, de um fundamento. E aí você vive no mundo das nuvens e nunca vai para o chão, nunca torna prático, nunca se baseia em nada. E com isso, a gente chegou no fim e a gente está na sessão de perguntas agora. Lembre-se de mandar perguntas no chat de perguntas e eu vou responder por agora. E como eu disse, é um assunto gigante, eu não falei de tudo que podia ser dito, por bons motivos. Então, quem tem perguntas, vou responder agora. Obviamente eu sempre fico falando aqui num monólogo engraçado. Na sessão de perguntas, enquanto o pessoal tá pensando aí, já chegou uma, do incógnito. Você consegue fazer alguma relação disso com o fato de todas as sociedades terem um mito fundador? Exemplo, Roma, com Rômulo e Remo? Com certeza, o mito fundador ele se trata de onde eu venho. Adão e Eva é tipo, você vem deles, eles são o seu grande ancestral. O que a maioria das pessoas não percebe é que nesses mitos existe uma grande função psicológica, um grande papel que elas buscam preencher e que quando você retira eles, esse papel continua existindo, a necessidade, o buraco a ser preenchido continua existindo e novas narrativas são criadas para preencher esses buracos, para preencher a necessidade humana de saber de onde ela vem, por exemplo. E isso pode ser perigoso, eu vou dar um exemplo, que existe uma necessidade humana, e na verdade não é necessidade, é vontade. Você não precisa de verdade, mas a maioria das pessoas acredita que precisa, porque quer muito. E isso é a certeza das coisas em geral. Uma coisa certa, sabe? Não tem outra palavra, é certeza. Estar certo, sem sombra de dúvidas. E certeza é uma fraqueza, gente. Ter certeza que o seu futuro vai dar certo é uma fraqueza, ninguém sabe o que vai acontecer, você tem que tentar mesmo sem saber se vai dar certo. Ter certeza do que aconteceu no passado e ficar obcecado tentando ver se a história realmente está certa e precisa também se torna uma neurose. Ter certeza sobre suas crenças pode se tornar orgulho fácil, tipo, eu tô certo e não posso estar errado em nenhuma possibilidade, ou eu vou trabalhar nisso incessantemente até não ter sombras de dúvidas de que eu estou certo. Tudo isso se torna uma fraqueza, porque no final você está silenciosamente admitindo que você não aguenta saber que pode estar errado e que não aguenta falhar. Falhar é algo bom, falhar é algo normal, errar é humano, você deveria errar. E onde é que eu quero chegar com isso? Essa necessidade, essa vontade de certeza dos seres humanos, ela é o que cria a maior parte dos religiosos cabeça dura e dessa exclusividade de minhas crenças estão certas e se aplicam a todo mundo e ninguém pode questionar o que eu penso. E é claro que isso não sumiu, isso se transmutou para a ciência. A ciência também pode ser assim. Não a ciência em si, mas o cientismo, sabe? O cientificismo. As pessoas que acreditam na ciência como um dogma, onde elas querem ter tanta certeza sobre o mundo que elas se apegam a assuntos de exatas com a narrativa falsa, porque se você estuda isso, você sabe que não é verdade, que a gente tem teorias absolutas e certas sobre o mundo, como se a gente entendesse a realidade de forma absoluta, que nem como se a gente fosse um deus assim que sabe sem sombra de dúvidas tudo sobre o mundo ou tudo sobre um aspecto do mundo. E não, a gente não sabe. Quando você mergulha nos detalhes viscerais, você percebe que tem muita margem de erro, muita dúvida, e a gente precisa de uma certa humildade para dizer, não, eu não sei, a minha narrativa não está completa. Uma pergunta do Asari. Eu queria que explicasse melhor sobre as narrativas que se modificam a nível arquetípico, como o exemplo que deu sobre as danças. Qual o fim dessas narrações específicas, como essa, por exemplo? O que elas significam, só para a gente entender melhor? Excelente pergunta. Eu ia até falar isso, mas passou pela minha cabeça, eu não falei. A dança é um ato de liberação de energia. Dançar é uma coisa onde você se solta.
De nenhuma forma eu quis implicar que dançar é uma coisa ruim com essa explicação. Lembra que narrativas são uma coisa complicada, porque é cheio de armadilhas, é que nem jogar um jogo com um coringa, é cheio de truques. Porque só agora, enquanto você ouviu o que eu falo, você está tentando entender, tipo, ok, de onde que ele vem? Por que ele pensa assim? Por que ele está falando assim? Qual é a narrativa dele? Qual a narrativa que ele está me vendendo? Tudo está acontecendo na sua cabeça enquanto você ouve isso. E vai ser até difícil para mim manter o foco nesse assunto, porque você vê que ele é muito, muito para fora, vamos chamar assim, fora da caixa. Mas é cheio de truques. E as pessoas, elas interpretam errado, elas interpretam implicações do que os outros falam toda hora graças a essas mecânicas de história e narrativa. A dança é um ato de liberar energia, é um ato de se soltar, é um ato de manter o seu corpo vivo, é um ato de vida. Eu gosto muito de uma frase do Nietzsche, se eu não me engano, que é tipo, eu não vou saber frasear corretamente, mas é alguma coisa sobre: para aqueles que conseguem ouvir a música da vida, eles dançam, mas para aqueles que não conseguem ouvir a música da vida, eles parecem malucos dançando pro silêncio. É tipo assim a frase, eu sei que ele não falou assim. As pessoas, elas precisam soltar energia também. É importante que você mostre que o seu corpo é vivo, é importante que você se divirta e dance. Isso é ser feliz, muito simplesmente. E se você pegar, por exemplo, uma era onde os seres humanos são muito reprimidos, onde todo mundo é muito fechadinho e preso, é claro que eventualmente a energia vai se juntar até que a pessoa explode assim e ela começa a dançar sem parar, sem conseguir ter controle sobre isso. Porque não dá pra reprimir esse lado humano vivo, essa chama aqui, esse macaquinho que quer dançar em volta da fogueira. Não tem como. Se você faz isso, eventualmente você entra numa espécie de crise, onde você vira o exato oposto do que você queria ser. E a energia domina você, é uma possessão isso. É assim que possessão funciona psicologicamente. É pra isso que o carnaval existe? Dá pra dizer que sim, né? Para as pessoas se soltarem, pra elas soltarem energia. Tipo, por que as pessoas encontram razões pra criar festas? É pra soltar a sua energia. A verdade é que a gente é um ser muito parecido com os macacos. A gente quer gritar, a gente quer pular, dançar, bater. Só que a gente se condiciona a não ser assim, e isso é um bom motivo, isso é necessário que a gente seja racional, sendo que quando essa racionalidade exagera tanto, as nossas emoções, elas nos possuem e tomam conta, e fazem a gente extravasar de formas que não são muito saudáveis, ou criam vulnerabilidades onde empresas ou pessoas se aproveitam dessas vulnerabilidades sabendo que a gente está reprimido e tenta inventar um desabafo que faz você sair perdendo no final. Tem muitos exemplos disso. Então, é um exemplo muito simples. Você tem muitos homens que querem amor, que querem sexo, pra ser bem honesto. E o que a pornografia está fazendo é oferecer uma saída rápida que eles saem perdendo, na verdade, porque eles nunca vão experienciar amor, nunca vão experienciar contato humano. Então, entenda que essas emoções, elas precisam ser respeitadas e honradas no seu lugar certo. A gente não consegue soltar dessas raízes macacas, essas raízes dos primatas humanos, tipo... Seja lá no que você acredite, eu tô também vendendo a você a narrativa dos primatas. A narrativa de que a gente veio de algum ser mais selvagem. Que o homem selvagem, ele deveria ser reconhecido também. Assim como o homem que é racional, que vai além do selvagem, sabe? Eu gosto de pensar que um bom intelectual, se ele não sabe dar risadas, ele não é uma pessoa muito completa e integrada. Tá, ele sabe ser racional e ir além, mas ele não consegue rir de uma coisa, ele não consegue ser burro. Ser burro faz parte da vida também, ser irracional, sabe? Eu acho que ninguém mais tem perguntas, o que significa que a gente está chegando no fim disso aqui. Então, o de sempre, se você gostou, dá um like. Se você quer que alguém veja isso, compartilhe. Se você gosta do assunto e você quer ver mais coisas assim, se inscreva. E é isso, gente. Falou!